Nesse estudo, fala acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse, aonde João viu o Senhor Jesus, que é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, com o livro na mão, um livro especial que continha 7 selos. E quando foi aberto o primeiro selo, apareceram os cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Muitas pessoas não aceitam nem mesmo a Bíblia. Outros não aceitam o Apocalipse, aonde dizem que o Apocalipse é um livro fantasioso, um livro de ficção, porque eles não entendem. Porque eles não têm entendimento, mas é claro que não. A palavra do Senhor diz que o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele dá para alguns homens o dom de profecias, dons espirituais, para que nós possamos viver nesse mundo poluído e perdido, que se encontra na mão de Satanás, e cumprir a única missão a qual nos foi destinado, que é pregar o Evangelho. E muitas pessoas não pregam o Evangelho, simplesmente vivem com uma Bíblia na mão, frequentam igrejas e dão mau testemunho, muitas vezes criando doutrinas próprias, por não ter falta de entendimento, ou seja, por ter falta de entendimento. Mas a palavra do Senhor diz que Deus dá para alguns homens dons espirituais, que são 7. E nesse eu tenho recebido do Senhor a palavra da sabedoria, para poder ter um entendimento da Bíblia e a revelação do Espírito Santo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos, sobre a mudança da terra, não sobre o fim do mundo, porque em parte nenhuma da Bíblia está escrito que Deus vai destruir a terra. Diz sim que a terra será modificada. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam acontecimentos profetizados por acontecer antes da mudança da terra. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento de profecias dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quando Jesus Cristo abriu o livro, os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros à terra. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. A coroa é o símbolo da vitória e do poder, do domínio, da autoridade. O arco era uma arma longa que alcançava grandes distâncias, que provavelmente significa
que a influência do cavaleiro terá grande alcance e alcançará nações, reinos e povos. Algumas pessoas dizem que o primeiro cavaleiro, ou seja, o cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Outros pensam que é o anticristo, que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. O segundo cavaleiro, quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ter uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerra e rumores de guerra. Mateus 24, versículo 6 e 7, que está escrito: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, e fiquem atentos e não se assustem, mas ainda não é o fim. Haverá nação contra nação, reino contra reinos, fome, terremotos em vários lugares. E hoje nós temos visto essas coisas acontecerem. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e 6. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. São preços tão altos que as pessoas comuns teriam dificuldade de se alimentarem com suas famílias. Também poderá representar crise econômica. Hoje, nós sabemos que o mundo passa fome. Em alguns países onde as pessoas vivem às custas de sobras, às custas do lixo. Países como a Índia servirá como um dos exemplos. E nós sabemos que aqui mesmo no Brasil as pessoas vivem catando lixo, porque não tem como sobreviver por causa da inflação. O rico cada dia fica mais rico, explorando o pobre. O pobre cada dia mais pobre, mendigando, disputando com o rato. E as autoridades competentes e os políticos não estão nem aí. Mas aquele dia chegará onde todos serão julgados. O quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte. E o Hades, o inferno, o segue de perto. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. O amarelado do cavalo normalmente
é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é a morte. O último cavaleiro, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como interpretarmos o texto, tem poder para matar um quarto da terra. Quando vão aparecer os quatro cavaleiros do Apocalipse? Não sabemos quando os quatro cavaleiros vão aparecer. Alguns pensam que já apareceram ou vão aparecendo ao longo da história até culminar o fim. Outros pensam que ainda vão aparecer somente no fim, mas trata-se de uma verdade que só Deus sabe. Nesse sentido, temos de ter humildade para aceitar que há interpretações complexas e alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentarmos adivinhar, determinar eventos que nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitos especuladores, há muitas especulações, pois há algumas figuras apocalípticas possíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. E muitos parece-me que são formados em axiologia. Eles acham as coisas da Bíblia sem ter conhecimento nenhum, criando doutrinas movidas pelos demônios. E não existe doutrina de adivinhação. Mas, de um modo geral, precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro, e que, assim, os seus símbolos devem ser entendidos a partir desse estilo literário. Quanto ao que não é explicado com clareza pelos contextos bíblicos, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. Devemos orar a Deus e pedir ao Senhor que nos fale, que nos revele. Caso assim Ele fizer, amém. Caso não, espere. Mas não se preocupe. O mais importante é saber que os quatro cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo. Grande parte da linguagem no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestas no fim. Todas essas referências devem ser lidas à luz dos outros textos das Escrituras, que em algum caso trazem explicações claras a seu respeito, como por exemplo, os quatro seres viventes, Apocalipse 4, versículos 6 e 8. Também aparece em Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 ao 14. Ou os animais, o leopardo, urso e leão, Apocalipse 13, 2, que também são mencionados em Daniel 7. No relato dos quatro cavaleiros, podemos interpretar alguns símbolos do Apocalipse aparentemente claros pelo seu contexto: selo, secreto, chancela, garantia, cordeiro, Jesus Cristo, cavalo,
força, velocidade, coroa, reino, governo, balança, comércio, cavalo branco, vitória, cavalo vermelho, guerra, cavalo preto, fome, cavalo amarelo, morte. O que aprender com essas imagens apocalípticas? Apesar de se tratar de um tema bastante complexo, os ensinos bíblicos acerca do fim devem encorajar os cristãos na sua caminhada de fé, amor e obediência a Deus até o fim. Também serve de alerta para os descrentes de como serão julgados e punidos no final dos tempos. O Senhor Jesus virá outra vez aqui, em poder e glória, para buscar o seu povo amado e julgar vivos e mortos. Nessa figura mais específicas de Apocalipse 6. Os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e apartado da graça de Jesus. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus. Nos tempos determinados por Ele, os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Nessa guerra final, já consumada na cruz, o maligno e seus seguidores serão castigados pelos seus pecados. Haverá grande tribulação no cumprimento dessas profecias. Os selos falam da autenticidade do conteúdo revelado na palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos e dignos de toda aceitação. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda confiança. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e é quem abre os selos. Ele exercerá juízo e justiça no cumprimento de todos os decretos de Deus. Com isso em mente, precisamos antecipadamente aceitar a oferta de salvação e perdão dada por Deus em Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, busque conhecer o plano de Deus para a salvação através da Bíblia Sagrada. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que viesse e morresse na cruz, assumindo essa forma humana e derramando seu sangue preciosíssimo ali na cruz. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Não há um justo na terra sequer. Jesus morreu na cruz e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. E acrescentou mais ainda quando disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.